A paz do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Louvado seja Deus, né, por esse momento maravilhoso que nós podemos estar aqui. Eu vou deixar aqui um versículo que diz: vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas das tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Nós queremos estar reunidos aqui, que o Senhor possa receber de nós um coração contrito, que nós possamos estar esquecendo de tudo que nos aconteceu e trazer tudo, agradecendo pelo dia que aconteceu hoje, pelo aquilo que vamos ouvir, que aquele que vem trazer a palavra seja abençoado. E nós sabemos, Senhor, que quando estamos presentes, o Senhor está aqui, porque o Senhor diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no teu nome, o Senhor está presente. Então nós agradecemos a tua presença aqui e continuamos o nosso culto em nome de Jesus, amém, louvando e adorando o teu nome. Amém. Não sei se a gente puxa agora o primeiro louvor. Já peço para a irmã orar por mim para começar. Primeiro, depois a gente coloca o louvor, né, gente? Senhor nosso Deus, estamos aqui. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti o Teu filho, Rafael, que vai trazer a palavra. Glória a Jesus. Que o Senhor possa abençoá-lo, que a boca dele seja usada, Senhor, por Ti. Nós sabemos que ele é o Teu filho amado e tem entregue a vida dele ao Senhor. Então, cremos que o Senhor vai falar através dele. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro louvor, por favor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Só para avisar quem tá assistindo a gente, o som do louvor não está sendo transmitido, mas está tocando aqui, tá bom? Só aguardar que a palavra já vai começar. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Amém. Júnior, pedi para você colocar aí, se você conseguiu ver o que eu enviei para você tá lá na minha conversa. São os versículos que a gente separou para essa noite. Vou colocar no... Então, a gente vai falar hoje sobre esse assunto, que é o poder do perdão, né? Essa é a única forma que a gente tem para poder fazer cessar as guerras, tanto no relacionamento humano individual. Pode sentar, né? Esqueci de falar. Tanto no ambiente nosso de casa, de amizades, nos lugares que a gente frequenta, e até um país com o outro. Se não houver perdão, é um ciclo de guerra que não cessa, não para. Então, Deus, na sua onisciência, ele já sabia que a única chave para acabar com os conflitos mundiais e entre pessoas seria o perdão, não tem outro jeito. Pode passar o próximo. Então, o tema é sobre o poder do perdão. Eu separei aqui o versículo, João 14, versículo 6, onde Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De hoje eu queria só me ater a essa parte aqui sobre o contexto do assunto que a gente vai falar agora. Essa primeira parte desse versículo, que é eu sou o caminho. E a gente que quer seguir o caminho de Jesus, o caminho dele é tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele recebeu do Pai e passou para nós. Esse é o caminho. Pode passar. Então, sobre esse contexto, a gente entende que a única forma de se conciliar com Deus através do sacrifício de Jesus é o perdão que Deus nos ofereceu através do sacrifício do seu Filho, né? Então, por aí já começa essa reconciliação já no início, né? Porque a gente, sem o perdão de Deus, a gente já não é nada já desde o início. Então, não só com o nosso relacionamento com o próximo, mas até a nossa salvação dependeu de perdão. Amém. Então, continuando, né? Todos os versículos que eu colocar aqui, um tem ligação com o outro, para a gente chegar onde a gente quer, né? Em João 15, 4, Jesus fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós também, se não permanecerdes em mim. Melhor apagar aqui que eu vou falar. Dá para ler? Enfim. Então, permanecer em Jesus significa você continuar com ele, né? Volta um pouquinho, Júnior, que eu esqueci exatamente a palavra aqui. Mais um pouco, por favor. É andar no caminho. Agora pode voltar naquele. Andar no caminho é permanecer em Jesus. Então, e permanecer nele significa a nossa persistência em continuar dia a dia andando de acordo com a sua palavra, praticando o amor e o perdão nas nossas atitudes. Vai passar. Continuando, em 1 João 2, 6, é dito, né, por Jesus: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Né? Então, pode deixar. Né?
Se alguém diz que está em Jesus, que é cristão, que é servo de Deus, ele deve andar de maneira conforme aquilo que ele diz, né? Então, praticar o amor faz parte, praticar o perdão, que está dentro do amor, logicamente, mas praticar o perdão faz parte de obedecer aos ensinamentos de Jesus, né? Pode passar. E vamos lá. Agora, daqui em diante, a gente vai entrar mais ainda naquilo que é o motivo dessa palavra de hoje, que é perdoar o próximo para não acontecer aquilo que a gente não quer, que é um ciclo sem fim de guerras, tanto entre pessoas quanto entre nações. Então, em Levítico 19:18, a palavra de Deus fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus já mostrava que o perdão e o amor ao próximo são a solução para os conflitos humanos. A vingança não pertence a nós, até porque a gente não sabe praticar com justiça, dar a paga a cada um o que é devido. A gente pode ou fazer de menos ou fazer de mais. Ainda mais o homem na sua ira, de repente, se ele vê alguma coisa acontecer, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, provavelmente ele vai se exceder. E ele vai se exceder e, se bobear, né, ele não vai conseguir nem cumprir a justiça. Mesmo se excedendo, ele não vai cumprir a justiça porque não vai ser da maneira que Deus faria. Não consegue ver a legalidade da vida do outro que está sendo julgado. Não sabe todas as coisas. Até um juiz para julgar, um juiz de direito no tribunal, ele precisa ter acesso a todos os fatos que aconteceram, todos os argumentos da defesa, todos os argumentos da promotoria que está acusando, para ele poder emitir um juízo, né? Então a gente não sabe fazer esse tipo de coisa, né? Se a gente vê alguém fazendo algo errado, vir com a nossa justiça, provavelmente não vai adiantar nada, né? Em Mateus 18:22, Jesus fala sobre quantas vezes praticar o perdão, né? O discípulo perguntou para ele: até 7? Aí ele falou: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então isso constrange até a nós, né? Que a gente fala assim: já perdoei aquela pessoa ali, eu vou perdoar, mas eu vou ficar de olhos abertos, porque eu não sei, como é que é? Já errou 1, 2, 3, né? Não sei se eu vou, na terceira, se eu vou ser bobo, né? Mas não é assim, não. Jesus mandou a gente perdoar todas as vezes mesmo que a pessoa vier pedir perdão a nós. Então, não tem limite. O perdão que Jesus nos ensinou, ele deve ser contínuo na vida do cristão para a gente permanecer em Jesus. É um dos atributos que a gente tem de permanência em Jesus. Mateus 6, eu estou lendo bastante porque eu acho importante pegar os versículos, porque não sou eu que estou falando, é a palavra que diz, entendeu? Porque Mateus 6, do 14 ao 15, 14 e 15 versículos, Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, até aqui, até antes desse versículo, eu estava falando do perdão no sentido horizontal, de homem para homem, um perdoando o outro, perdoando o seu próximo. Então, a partir de agora, a gente está falando aqui que se a gente não perdoar um ao outro, no sentido vertical, da gente com Deus, se a gente não perdoar, a gente também não recebe perdão. Então, para ser perdoado por Deus, a gente depende de perdoar o próximo. Perdoar os outros é a condição para receber o perdão de Deus, mostrando a dimensão espiritual do perdão. E sobre a benevolência que o cristão tem que ter, né, em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo fala: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Praticar a bondade e perdão é seguir o exemplo de Deus em Cristo. E também, nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. O perdão mútuo, ele fortalece a vida comunitária e reflete o perdão que recebemos de Deus. Pode passar. E lá no início da Bíblia, em Gênesis, a gente lembra da passagem que teve de José, que ele passou tudo o que passou na mão dos irmãos dele, né? Que eles ficaram com inveja dele, porque na cabeça deles ele era um filho mais querido pelo pai do que eles, do que os outros.
Então eles jogaram ele numa cova. Tudo isso porque o José ele tinha uma intimidade com Deus e conseguia trazer para as pessoas uma espécie de profecia, né, através do sonho. E os outros, como não foram capazes ou não foram escolhidos para fazer isso, eles agiram com inveja sobre ele. Só qual foi a atitude de José? Em Gênesis 45:15 fala: então abraçou-se a ele, chorando sobre seu pescoço e beijou. Então ele, se eu não me engano, eu não sei se foi a Rubem que essa passagem se refere, que José abraçou oi? Benjamim? Eu não lembro qual foi, para ser sincero. Mas ele abraçou o irmão e beijou, entendeu? Aí essa foi o comportamento de José. E José perdoa seus irmãos, mostrando perdão diante de grandes injustiças humanas que cometeram com ele. E em Lucas temos o exemplo supremo de perdão, que foi o de Jesus. Quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele agiu com misericórdia. Jesus perdoa na cruz, exemplificando amor e reconciliação mesmo diante de extrema justiça, de extrema injustiça, desculpa. E aqui é engraçado que a gente começou falando sobre a salvação lá no início, né? Que para início de conversa, a gente, através do perdão, que a gente consegue a salvação, né? E se manter bem. E agora no final a gente voltou para a mesma coisa, né? Falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E outra coisa também com relação a não se vingar, Jesus falou eu acho que foi para Pedro. É ruim falar eu acho, né? Mas é porque minha memória também não é muito boa. E eu também não tenho muita prática. Em Mateus 26:52, Jesus falou para Pedro: então Jesus lhe disse: embainha a tua espada. Porque ele tinha cortado a orelha do Malco, que veio para aprisionar Jesus, junto com os outros, né? Então Pedro ele reagiu e cortou a orelha dele. Jesus curou a orelha desse Malco e falou para Pedro: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É o tal do ciclo interminável que eu falei. O ciclo interminável que eu falei de guerras, de discussões, de desentendimentos. Quem vive. Porque tem outras versões que falam que quem vive pela espada morrerá. Outras versões também da Bíblia. A violência gera violência. Somente o perdão rompe o ciclo de conflitos. Concluindo nessa pregação, permanecer em Jesus, vivendo continuamente de acordo com a sua palavra e praticando amor e perdão é a solução para encerrar conflitos. Viver em harmonia e receber o perdão de Deus. Ou seja, o perdão é tudo de bom. A gente vive bem com Deus e com os homens. Amém. E assim a gente encerra a palavra dessa noite. Amém? Amém. Você tem algum louvor mais para colocar antes da gente encerrar, Júnior? Sim. Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, onde tem a escolha? Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas a última hora da vida eles não satisfarão.
meu amigo de toda a glória, vida ou morte, covarde aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por atrás do rio, amigo, quando ouvir que falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tem a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus, tens puxados no alma, não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus. Brilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Glória a Deus. Meu amigo, hoje tu tens da escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Aleluia. Chamar a irmã Rosa para nos ajudar a encerrar aqui esse culto. Orar por nós, por quem está nos assistindo também agora em casa aí pelo YouTube. Sim. Senhor, nós agradecemos muito por este momento, pela tua palavra, e nós escolhemos, Senhor, a vida é andar contigo, perdoar. Nós entregamos o nosso coração, que em cada dia o Senhor possa ver que ele é um coração perdoador. Nós queremos te obedecer, ó Deus. Muito obrigada por essa palavra. Nos leva em paz, Senhor. Mas antes nós queremos entregar as nossas vidas, o final dessa semana, todos os pedidos de oração também que foram feitos, nós entregamos porque sabemos que o Senhor tem nos ouvido a cada dia, Senhor. Obrigada pela
pela recuperação da tua filha Rita, Senhor, e tantas coisas o Senhor tem feito. E nós pedimos que nós venhamos a continuar contigo, Senhor. Cada um de nós tem uma necessidade, tem aqui um compromisso de ter um coração perdoador. Nos faça, Espírito Santo, nos lembra dessa responsabilidade e nos leva em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado o culto. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.